Então, bom dia, irmãos. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui na sua casa, servindo ao Senhor. Tivemos problema com as duas lives hoje. A primeira, que era a lição 7 sobre o pecado, nós não conseguimos transmitir essa live. Deu problema, dizia que estava transmitindo ao vivo, mas sem imagem e sem som. Aí tentamos agora esta segunda mensagem, que tem a ver com sabedoria relacional, vida piedosa, sabedoria relacional na vida como um todo. E isso nós vamos aplicar ao casamento. Eu quero começar orando, para que Deus possa nos ajudar nesse tempo aqui. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem sido bom e generoso conosco. O Senhor nos tem dado o dever, a obrigação, o privilégio de pregar essa palavra bendita. Então, nos ajude agora, Senhor Deus, a transmitir essa mensagem e seja uma bênção para muitas famílias. Seja também comigo, com essa tosse, que eu não estava, mas realmente apareceu que o Senhor venha me ajudar a transmitir essa mensagem, pois ela é um recado importante para cada cristão nesse planeta. Então, nos ajuda no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Eu mandei para o WhatsApp a capa desta mensagem, e que ela vai refletir exatamente o que é verdadeiramente sabedoria piedosa, sabedoria relacional, o que é vida piedosa. E então, lá no gráfico, tem 3 pontos, que tem a ver com Mateus 22, 37 a 39. Tem a ver com aqueles 2 grandes mandamentos falados por Jesus Cristo. Vamos nos reportar para lá. Mateus, capítulo 22. E o Senhor Jesus Cristo aqui, Ele dá a receita para relacionamentos piedosos, e por isso, por ser piedoso, será bem sucedido. Serão relacionamentos construtores de vida. Um casamento verdadeiramente abençoado é aquele baseado nessa sabedoria relacional, onde o primeiro mandamento é amar a Deus, e esse amar a Deus, no gráfico eu coloco lá, nesse primeiro mandamento, ele pode ser dividido em 2 partes. Estar consciente de Deus, estar lembrado de Deus em tudo que nós somos e fazemos, estar atento à ação divina, estar atento à realidade de que Deus pode transformar qualquer situação e que Ele está no controle de toda situação. Então vem a questão de estar lembrado, consciente de que Deus está presente. É consciente de Deus. A maioria das pessoas, elas vivem conscientes de tudo, menos de Deus. Só lembra de Deus em certos momentos de dificuldade. Porém, ela não tem essa consciência, não está atento ao que Deus está fazendo, ao que Deus pode fazer. Então, esse estado de lembrança e de consciência, de atenção em relação a Deus, leva com que alguém seja fiel ou comprometido, ou engajado naquelas coisas que é de Deus.
Esse é o primeiro mandamento. Isso é amar a Deus com todo o coração. Vamos ver aqui como é que o texto diz. Mateus 22, 37 a 39. Eu vou ler logo o texto e nós vamos então explicar aqui. E disse-lhe Jesus, o maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua consciência, né? E de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, como você já se ama, você deve amar ao próximo. Agora, veja bem, para eu amar a Deus, eu preciso estar consciente de Deus. Ninguém ama aquilo que está longe da sua memória, da sua lembrança. O salmista falava muito de trazer a memória. Então, o que é que povoa seus pensamentos, a sua memória, a sua consciência? Deus. E isso pode ser medido, aferido de uma forma simples, na sua fidelidade, no seu compromisso, no seu engajamento com Deus e as propostas de Deus, aquilo, né, de buscar o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça. Aí vem o segundo mandamento, né, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, onde eu amar o próximo a mim mesmo, existe aqui essa faceta do meu eu. Eu devo estar consciente do meu eu. Eu devo estar atento, eu devo estar consciente de mim mesmo, do que realmente eu sou. O Misael deu uma boa aula aqui, que não foi passado na live, mas deu uma boa aula aqui sobre a questão do pecado, do indivíduo boçal, egocêntrico, ensimesmado, cheio de si. Então esse camarada, ele é soberbo. E o soberbo, ele não está consciente de si, ele vive uma fantasia acerca dele. Então é preciso estar consciente de si, do que eu sou. Nós vamos saber o que é esse amar os outros, como é que eu amo a mim mesmo, porque eu já amo a mim mesmo. A maioria das pessoas ama a si de forma errada, desajeitada, desproporcional. Então, quando eu não amo a mim de forma apropriada, eu tenho uma consciência errada acerca de mim, eu vou ter um compromisso errado comigo mesmo, de dar a mim o que eu quiser, independente de ser certo ou errado. Aí entra a questão do eu disciplinado, eu humilde e eu disciplinado, eu comprometido em ser aquela nova criatura, aquela pessoa que está consciente de Deus e comprometida com Deus. Então, uma vez que eu sou consciente de Deus, comprometido, engajado no reino de Deus, em Deus, eu estou consciente de mim mesmo, da perspectiva divina. Isso me leva ao engajamento correto comigo mesmo, compromisso correto comigo mesmo, que me torna alguém disciplinado, não alguém autoindulgente, que só vai cedendo e aprontando. Isso vai me levar a ser outro consciente, ser consciente do outro, que a maioria das pessoas não são conscientes das outras pessoas. Ela está no meio de um monte de pessoas, mas ela só está consciente dela própria. Ela só está consciente das suas necessidades, dos seus problemas, das suas dificuldades. Ela não está atenta aos outros, ela não escuta os outros, ela não enxerga os outros. Então, aí é onde entra o aspecto do serviço e da compaixão. Quem é consciente do outro, sabe que servir o outro é amar o outro. Só ama o outro quando você serve o outro. E você só serve o outro se você tiver um engajamento, compromisso compassivo com os outros. Desculpe. Então, eu tomei uma colher de óleo de coco ali, parece que está me provocando. Primeira vez que eu fiz isso na vida. Eu procurei alguma coisa para combater
essa tosse. Eu tenho até um sprayzinho de própolis, desapareceu. Aí eu fui na cozinha, olhei, uma colherzinha de sal, não. Aí Carmita cura tudo com óleo de coco. Aí eu digo, eu vou tentar aqui a receita da dona Carmita e tomei uma colher e meia de óleo de coco. Estou lubrificado, viu? Hã? Pois é, para dona Carmita só não cura dor de cotovelo, mas o resto. Voltando, meus queridos, vamos para cá. A gente descontrair um pouco. Eu quero aplicar isso aqui à vida como um todo e especialmente ao casamento. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver de tal maneira que alcancemos, Senhor Deus, estes 3 objetivos: conscientes e engajados, conscientes de Deus e engajados no Seu reino, consciente de nós próprios, de uma perspectiva humilde e um engajamento, um compromisso, Senhor Deus, de buscarmos santidade, para que nós possamos amar o nosso próximo, servindo-o compassivamente, e que isso possa começar a se expressar nas nossas relações conjugais e familiares e também eclesiásticas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos trabalhar. O que é sabedoria relacional? Eu estava olhando uns artigos que falam desse assunto. E o gráfico que eu trabalhei aqui foi a partir da ideia desses artigos do Ken Sande. Eu traduzi e adaptei. A sabedoria relacional é baseada em estar consciente de Deus, lembrado de Deus a cada momento. Isso me leva a ser fiel e engajado e comprometido com Deus e as coisas de Deus. Isso me leva a ser humilde, consciente do meu eu, da perspectiva certa. Uma consciência do meu eu que não me faça ser não consciente de Deus e nem faça ser não consciente dos outros, do meu próximo. Então a sabedoria relacional, em essência, é o desejo e a capacidade de obedecer a esse mandamento maior de Jesus Cristo, de amar a Deus, ao Senhor nosso Deus, de todo o coração, e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, isso significa a capacidade de discernir emoções, interesses e habilidades em nós próprios e nos outros, interpretar os nossos relacionamentos, as informações que nós recebemos da interação com os outros, à luz da palavra de Deus, e usar esse conhecimento para gerenciar as respostas que nós damos aos problemas da vida. A maioria das pessoas, se não todas, tem problemas relacionais, ou numa área da vida ou em outra. Tem gente que tem problema em todas as áreas da sua vida, tem problemas de relacionamentos com o cônjuge, com os filhos, consigo mesmo, com Deus, com os vizinhos, no trabalho, se for estudar, tem na escola. Aonde se relacionar com o ser humano terá problemas, exatamente por conta de não observar esses 2 mandamentos, que não são 3 mandamentos para amar. O primeiro é para amar a Deus com tudo, todo ser, com toda a consciência. O segundo é amar o próximo, como pressuposto está que nós já nos amamos a nós próprios. Agora, para amar o outro como a nós próprios, eu teria de ter uma consciência real sobre mim. Nem uma consciência de inferioridade e nem de superioridade. Nós vamos trabalhar muito nessa área
de sabedoria relacional. Porém, o que nós percebemos aqui é que tudo ele resumiu no amor. Mas não é esse amor que está sendo cantado em verso e prosa, esse amor que está sendo romanceado nos livros de romance, esse amor das telenovelas, antigamente das novelas em revistas, esse amor dos filmes de Hollywood, esse amor da ideologia de gênero, com certeza não, senhores. Esse é um amor genuíno, que aqui o Senhor Jesus Cristo mostra que é um pré-requisito essencial, importante para que nós tenhamos sucesso nos nossos relacionamentos. Tem pessoas que elas vão casar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, se pudesse 50, 100, 1000 vezes, e o casamento não ia dar certo. Porque ela nunca foi desafiada a desenvolver um amor genuíno, um amor verdadeiro, que envolve toda essa sabedoria relacional, onde o marido reconhece a autoridade de Deus em sua vida, a esposa reconhece, os filhos reconhecem, a começar do marido, eles reconhecem as responsabilidades que lhe foram conferidas em relação à esposa e aos filhos. Não importa a configuração conflituosa, tensa, aonde essa pessoa, esse marido esteja inserido. Os conflitos vêm exatamente quando esse marido deixa de reconhecer esse amor consciente de Deus. Ele não está engajado em ser fiel a Deus, ele não está comprometido. Portanto, para ele, essa ideia de amar como Cristo amou e se sacrificar pela esposa, não dá, e ele não faz isso efetivamente, a maioria dos maridos não fazem. Eles não estão conscientes do cônjuge, eles estão conscientes das suas necessidades, das suas preocupações, das suas frustrações. Deixam de estar conscientes de Deus, estão conscientes apenas de si de uma forma errada, de uma forma não humilde, de uma forma não disciplinada, não crucificada, que não passa pela cruz, que o amor passa pela cruz. Daí as tensões, as crises, os conflitos, e decorrente disso, os divórcios, as separações, os feminicídios. Do mesmo jeito, a esposa, ela deixa de reconhecer os propósitos de Deus ao colocá-la naquela estrutura de autoridade na família, em submissão ao marido, e ela se rebela. Muitas vezes ela se rebela silenciosamente. Ela já viu que bater de frente com o marido causa maiores danos. Então, ela se rebela de forma silenciosa. Ela deixa de reconhecer que Deus abençoou o casamento nessa estrutura de relacionamento, onde o marido, consciente de Deus, engajado no projeto de Deus, começando pelo projeto familiar, ele assume o seu papel de marido Cristo. Portanto, essa é uma passagem, essa passagem de Mateus 22, 37 a 39, se marido e esposa vivenciassem
a história do universo não é sobre mim. Não é sobre eu estar consciente de mim, das minhas necessidades, dos meus projetos. A história do universo é sobre Deus. Deus é que tem o plano certo, o maior, macro. Ele tem o big picture, o quadro todo montado. Ele sabe como cada peça se encaixa. Então não é sobre mim. Nós vivemos tão ansiosos e preocupados que achamos que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Então nós estamos preocupados apenas com nossos sonhos, nós estamos preocupados apenas com nossas fantasias, nossas ilusões, estamos conscientes apenas de nós próprios e ainda conscientes de uma forma soberba, conscientes de uma forma contrária ao discipulado, à disciplina cristã. E isso faz com que os nossos relacionamentos terminem por tudo a perder. É interessante que quando Cristo maximizou aqui essa questão do amor, a lei maior, que resume toda a lei e os profetas, toda a revelação de Deus, quando a pessoa decide, eu vou nortear a minha vida, eu vou nortear os meus relacionamentos, baseado nesse princípio de amor, consciência total de Deus, engajamento total com Deus, compromisso total com Deus, consciência de mim como um instrumento de Deus, como uma peça dentro do plano de Deus, que vai ser funcional, que vai ser válida se mantiver humilde, se mantiver no caminho do discipulado, se mantiver na disciplina, o meu eu disciplinado, não é o que ele quer, do jeito que ele quer, não, existe a revelação divina, existe o plano divino. Então, por isso, consciente de Deus, consciente de mim, eu agora posso ser consciente do outro, e esse outro mais próximo vai ser o meu próximo. E dentro dessa perspectiva, eu vou ver irritações, eu vou ver até frustrações provocadas pelo meu cônjuge como uma oportunidade de demonstrar amor a ele. Lembra que quando uma porta ringe, quando uma porta mostra que a dobradiça está enferrujada, então ela faz um barulho. Em lugar de quebrar a porta, eu coloco óleo e então ela passa, ou seja, o barulho da porta, da fechadura, mostra, aliás, da dobradiça, mostra que ela está com um problema, está com uma necessidade. E se eu vou lá, supro essa necessidade, eu coloco óleo, ela para de resmungar a porta. Então, quando eu sou consciente de Deus, do plano de Deus, que Deus não erra, eu confio no plano dele, eu me engajo, eu visto a camisa, eu decido ter compromisso com o que Deus diz, não importa que o mundo diga que isso não é politicamente correto, que isso é besteira, esse negócio de transformar irritações, provocações, ofensas do meu cônjuge em uma oportunidade para demonstrar meu amor a ele, uma oportunidade para servir a ele, me faz agir dentro da sabedoria relacional, daquela vida do ponto de vista de Deus. Dentro desse princípio aqui, de aprender, transformar problemas em alvo, lembra? A dobradiça da porta fez barulho. Revelou a necessidade de colocar lubrificante, um produto lubrificante lá na dobradiça. Então, o problema imediatamente fez emergir na minha vida um alvo, em lugar de frustração. Se a esposa reclama de alguma coisa, eu posso reagir não sendo consciente, não sendo, vamos dizer assim,
sábio em entender a necessidade naquela reclamação, naquele problema. Então eu deixo de ser consciente ao outro que está reclamando, que está sofrendo a dor do outro, eu ignoro o outro, eu faço exatamente o que Cristo disse, eu deixo de amar o outro como eu amaria a mim mesmo. Porque quando eu levo uma queixa a alguém, o que é que eu gostaria que essa pessoa fizesse? Eu levo uma queixa a alguém de uma necessidade que ela pode suprir e não está suprindo, ou não quer suprir. Então, eu gostaria que ela, independente de maiores arrazoados, ela transformasse a minha reclamação, ela transformasse o meu pedido em um alvo. Que alvo? Lembra da porta? O barulho dela está pedindo lubrificação. Então, em lugar de ficar frustrado com o barulho da porta, gastar minha energia me frustrando, eu vou gastar minha energia transformando essa frustração num alvo. Já que a frustração mostrou a necessidade, então o meu alvo vai ser resolver, suprir essa necessidade, e a frustração vai embora. Isso requer, esse princípio aqui de sabedoria relacional, especialmente aplicado ao casamento, requer um engajamento com o projeto de Deus, que diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Isso significa prontidão para perdoar o cônjuge, não ficar guardando mágoas, ser consciente de que disso aqui que Deus disse, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, ele tá dizendo, esteja pronto a perdoar. Aí Pedrão diz, e quantas vezes, Senhor? 7 vezes? E os fariseus diziam, você dá para aguentar pelo menos umas 7 vezes. Cristo disse, não só 7 vezes, mas o quê? 70 vezes 7. Então, nesse princípio do amor aqui, da sabedoria relacional, se eu estou consciente de Deus, se eu estou engajado e sou fiel ao projeto de Deus, e Deus disse que eu devo perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, então eu deixo de contar quantas vezes eu perdoei. Eu deixo de contar, porque se eu estiver contando, eu já perdoei você, seu Chiquinho, eu já perdoei você aqui, eu já contei 50 vezes. A sabedoria relacional é que diz, pare de contar. Transforme esses problemas, essas frustrações, essas irritações em alvos. Muitos casamentos foram salvos quando as pessoas decidiram ter essa sabedoria relacional. Parar de contar quantas vezes perdoou. Cristo mandou parar de contar. Também outra coisa muito importante. Acontece uma coisa no casamento, aí o marido já perdoou um bocado de vezes, agora estou nem aí. Se dana, bicha velha. Não é assim. É uma coisa, por exemplo, que irrita a esposa. E uma das coisas que irrita é porque a coisa é feita e nunca há uma explicação. Às vezes até tem uma explicação, o outro não aceita. Olha, fulano, eu fiz desse jeito, você não gostou, mas deixa eu explicar por que foi que eu fiz. Não, eu não quero saber. Tudo bem, você não quer saber, é outra história. Mas se você quiser saber, eu vou te explicar. Não é esse negócio, eu não dependo de você, não tenho explicações a dar para você, não. Num bom relacionamento, num sábio relacionamento, há uma necessidade de esclarecer os mal entendidos através das irritações do companheiro ou da companheira. Se a mulher fez uma coisa e o marido ficou chateado, ficou irritado, qual é o papel dela? Meu filho, diga por que foi que você ficou
irritado com o que eu fiz, com o que eu disse, diga aí, porque eu quero me comprometer diante de você que eu vou tentar corrigir isso. Isso é sabedoria relacional. Ah, ele ficou chateado? Não sei nem porquê, nem interessa, se lasca. Ah, ela ficou chateada? Que se dane, é porque vamos dizer assim, é briguenta mesmo, é rixosa, é criadora de casa. Sabedoria relacional não é assim. Lembra que eu falei na mensagem anterior que casamento, para dar certo, é uma jornada de muito sofrimento, aonde os dois terão de ter essa disposição de não contar quantas vezes perdoou, não terão disposição de esclarecer ou de buscar esclarecimento. Por que você não gostou? Me diga aí. Aproveitar as irritações causadas por ele ou por ela e que são inevitáveis como uma oportunidade para aprender quando é preciso ser mais sensível e carinhoso. Eu lembro do pastor Lericói. Ele fala lá de uma situação em que ele chega em casa e mais ou menos a história é essa. Ele chega em casa, senta no sofá, parece que ela está até meio adoentada, está grávida, e ele senta no sofá e na frente tem um sofá e debaixo tem um biscoito. E nessa época, eu não sei nem se ele ainda já era pastor, mas ele parece que trabalhava bem 2 empregos para tentar sustentar a família. E ele chegou cansado, tão cansado que foi lá direto para o sofá e sentou. Aí lá do sofá, onde ele estava, viu que debaixo do sofá da frente tinha um biscoito. Aí o diabo bota logo no ouvido dele. O que essa mulher passa o dia fazendo que não viu esse biscoito aí? Aí a bichinha vem toda alegre, fala com ele, e ele disfarça, não mostra, está chateado, mas não diz nada. No segundo dia ele vai procurar um sofá, qual é? É o que está de frente para o biscoito, para saber se o biscoito ainda está lá. O inimigo gosta, né, de provocar confusão. De lá ele vê o quê? Ele vê o biscoito. Aí fica frustrado, zangado, mas ainda disfarça. Terceiro dia vai lá. Quando ele senta, parece que ela deu a varrida e não passou por debaixo do... Aí ele estava lá pelo quarto dele estava uma pilha. Se eu chegar lá e aquele biscoito estiver lá, você nota que às vezes não é preciso muita coisa grande para criar uma guerra de casal não, né? Eu soube de um divórcio por conta da tampa do creme dental, que o marido sempre deixava a tampa desatarrachada. Ele exprimia lá e depois deixava o bicho aberto, se derramando lá, e a mulher ficava bala, ficava zangada, e por conta disso que era uma confusão tão grande que os dois acabaram se divorciando. E aí o Lericói estourou no quarto dia. Ô fulano, o que você passa o dia fazendo? Eu passo o dia trabalhando, me matando, e você não... Eu disse, mas por que você está dizendo isso? Olha, 4 dias, viu ali, olha ali debaixo do sofá, 4 dias. Isso significa que você passa o dia sem fazer nada. Ela estava assim, tão assim, meio cansada, frustrada, que ela só foi baixar a cabeça e saiu chorando para o quarto. Aí o Zé Mané viu que tinha feito uma besteira. Aí ele vai lá para o quarto, tentar pedir perdão, tentar consolar ela. Depois de mais de 1 hora, ele você me perdoou, perdoei, tá legal, tá. Aí ele se levanta. Aí ela começa a chorar de noite. Por que você está chorando? Já pedi perdão. É porque você não se importa, já vai saindo. Aí sei, vou ter mais umas 2 horas aqui. Então você percebeu aí. Ele poderia simplesmente, se não fosse consciente dela, se ele fosse consciente apenas dos seus problemas,
Mas ele já tinha crescido o suficiente para ter consciência da mulher, dos problemas dela, se colocar no lugar dela, né? E viu que realmente ela tinha tido uma semana extremamente difícil, não estava bem de saúde. E uma coisa que ele poderia fazer, o que é que ele poderia fazer com aquele biscoito lá na frente? Ele mesmo tirar, né? Ele tinha poupado um estresse medonho, uma confusão. Lembra que nós estamos aqui aplicando sabedoria relacional ao casamento. Muitas vezes não precisa grandes coisas para criar uma terceira guerra mundial. Às vezes coisas pequenas, se forem lidadas com sabedoria, isso gera crescimento no relacionamento. Isso faz com que cresça a consciência da esposa em relação ao marido e o marido em relação à esposa. Outra coisa, descubra as qualidades positivas em potencial através dos traços negativos de personalidade do seu companheiro ou companheira. Muitas vezes o marido, ele é muito enérgico, ele é muito forte naquilo que faz, naquilo que diz, e acaba sendo abusado, sendo abusivo, às vezes falando agressivamente, agindo agressivamente. E veja bem, essa energia que ele tem, esse potencial que ele está usando negativamente, isso pode ser uma qualidade que ele pode utilizar positivamente. É melhor do que a mulher ter um marido lerdo, aquele marido abestado, né? Que não está nem aí, que ele é inconsciente de tudo, alheio a tudo, ele vive só girando em torno do umbigo dele. Mas, por exemplo, aquele marido lá que estava preocupado com o biscoito, mostra que ele é atento ao que está acontecendo na casa. É uma qualidade que ele está usando da maneira errada. Então, nem toda qualidade, por exemplo, que a esposa tem, que ela está usando de forma negativa, é uma qualidade negativa. Aí tem de orar e tem de ajudar. Outro princípio é fortaleça o espírito do casamento, descobrindo através das reações de seu cônjuge pontos negativos em sua própria vida, dos quais você não estava consciente. Por exemplo, eu mudei muita coisa por conta das críticas e das frustrações e das irritações da Carmita. Ela não é muito de ficar criticando, discutindo, batendo boca, ofendendo. Ela é mais que nem a mulher do Lericói. A mulher do Lericói, o Lericói vomitou em cima dela, então ela saiu chorando lá para o quarto. A Carmita era desse jeito. Ela nunca foi de bater boca comigo, não. Aí, veja bem, uma vez ela estava assim meio frustrada, assim meio zangada, mas do jeito dela, aquele jeito dela lá, fechada. Tem mulher que explode e vai para cima. Ela não, ela se fecha. Aí eu notei que o negócio estava ficando feio, eu estava perdendo a minha mulher dentro de casa. Então minha filha, o que está acontecendo? Diga aí. Aí ela só disse uma frase. Ela disse: você é injusto. Eu disse: rapaz, eu luto tanto para ser justo e essa mulher jogar na minha cara que eu sou injusto. Em que é que eu sou injusto? Ela não soube me esclarecer direito. Mas a partir daí eu fui me policiando. Onde é que eu estou sendo injusto com essa mulher? Aí eu descobri coisa, viu? Ô bicho ruim o Laércio, viu? Na maioria das vezes eu percebi que eu deixava para ela a carga e os louros ficavam para mim. Que eu deixava ela de fora vamos dizer assim, de muita coisa.
a fiz passar muita solidão. Isso porque eu sou muito focado, então eu trabalhava muito. Nas igrejas onde eu passei, eu estava preocupado com o problema de todo mundo, ia atrás, visitava, e quando eu ia fazer minhas pesquisas, entrava na noite, até tarde da noite, e a bichinha lá no quarto, com o marido, mas sem marido. Aí eu percebi, eu estou sendo injusto. Agora entendi o que ela quis dizer. Eu poderia simplesmente ter vomitado em cima dela. Como é que injusto? Eu nunca traí você. O meu salário eu entrego na sua mão. O que você me pede que eu possa lhe dar, eu lhe dou. Como é que você joga na minha cara que eu sou injusto? Mas em lugar de descascar em cima dela, eu perguntei a ela, como é que eu estou sendo injusto? E foi a partir daí que eu fui me examinar. Então, a sabedoria relacional, você tem de aproveitar a irritação do outro, a crítica do outro, o fechamento do outro. O outro está começando a se fechar. Você pode estar perdendo o seu marido dentro de casa. Você pode estar perdendo a sua esposa dentro de casa. Você pode estar sendo profundamente injusto. Não está sendo atento ao que está acontecendo na vida do outro. O outro está sofrendo, o outro está se sentindo só, o outro está se sentindo que está ficando fora da sua vida. Mas você não percebe, você não está atento. Lembra? Outro consciente, consciente do outro, é amar. Eu só amo o outro quando eu estou consciente do outro. E eu só estou consciente do outro quando eu tenho a capacidade empática de ler face, de ler olhos, de ouvir gemidos, de ouvir críticas e não fazer da crítica um motivo de batalha, mas transformar num alvo de mudança própria. Outra coisa, estar consciente do outro. Ser outro consciente. Não apenas eu consciente de mim, mas outro consciente. É procurar ser sensível para descobrir coisas que você faz e que levam o espírito dele ou dela a reagir contra o seu espírito. Tem coisas que a gente faz que não precisava fazer daquele jeito, não precisava ser daquele jeito, e nós armamos o espírito do outro. Embora o outro não diga nada, o outro fique calado, mas ficou armado. E o outro vai fechando o seu espírito. Lembra que a grande maldição da família, o Velho Testamento termina com uma maldição: espíritos fechados. E o profeta Malaquias diz que o profeta Elias viria, e então veio o Messias, e haveria então possibilidade de uma conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos cônjuges. Então, nosso tempo acabou, nós vamos ter uma assembleia em seguida. O que foi que nós aprendemos aqui? Que o princípio do amor é o que segura o casamento. Não é juventude, não é sexo, não é emprego. Eu sei que desemprego fez muita mulher deixar o marido. Desemprego fez muito homem se perder no álcool, se desanimar da vida. Mas o amor, quando você está consciente de Deus, e essa sua consciência de Deus o faz lembrar de Deus em todos os momentos, essa sua lembrança e consciência de Deus o faz ser fiel a Deus,
ser engajado em Deus, no plano de Deus, então você também vai ter uma consciência correta acerca de si próprio. Vai ter um eu humilde, um eu engajado em buscar corrigir os erros, especialmente erros de relacionamento. Vai transformar irritações, provocações em alvos para demonstrar amor ao outro, mostrar empatia, mostrar simpatia. Vai transformar irritações em bênçãos, como a pérola. A pérola, quando ela está no mar, a pérola é uma espécie de molusco. Ela tem aquela casca grossa, mas na parte de dentro ela tem uma carnezinha, uma mucosa, tipo a da boca. Então uma pedrinha lá do fundo do mar acaba se alojando naquela mucosa e faz com que a ostra sofra uma dor muito grande, uma dor contínua. Por conta disso ela segrega um líquido que faz aquela pedrinha ser revestida de várias camadas de uma espécie, de uma substância que vai transformá-la em uma pérola que vai ser colocada possivelmente até na coroa de um rei, de uma rainha. Então a ostra é o exemplo de transformar a irritação em bênção. Em lugar dela simplesmente ficar amuada e sofrendo a dor, ela tenta revestir a dor. Isso é sabedoria relacional. Então vamos orar. Senhor Deus, abençoa as pessoas que estão aqui e que possivelmente ouvirão essa gravação. Abençoa, Senhor Deus, para que elas possam aprender essa sabedoria relacional, de viver guiados por um amor genuíno, um amor consciente de Deus e engajado em Deus, um amor consciente de si mesmo, em humildade e engajado em mudar a si próprio, um amor consciente do outro, descobrindo como ser bênção para o outro, como servir ao outro compassivamente, empaticamente. Ó Pai, abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia.